Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de História do Direito. Essa aula, ela dialoga muito com a videoaula imediatamente anterior a essa. Se na videoaula anterior nós trabalhamos os aspectos normativos do direito brasileiro, obviamente em uma perspectiva histórica, nessa videoaula dedicaremos ao estudo dos aspectos organizacionais do direito. O que eu chamo de aspecto organizacional? Eu estou me referindo ao modo como são preenchidos os cargos, as funções dentro do campo jurídico. E aqui nós trabalharemos uma função, um cargo especial, que é o cargo da magistratura, do juiz, ou utilizando, né, a terminologia da época, ouvidor, né? Então, os juízes nesse momento colonial, muita influência, né, pelo uso da linguagem pelos portugueses, eles chamavam esse cargo de ouvidor, né? A pessoa que exerce essa função de ouvidor. E a ideia de se entender, de se estudar esse aspecto organizacional do direito, se dá por duas razões complementares entre si. Primeira delas, e aí voltando numa terminologia do Raimundo Faoro, é entender a composição desse patronato jurídico, né? Dessa elite que vai estar presente dentro do Poder Judiciário. Somente no passado? Não. Então, quando nós pegamos, né, por exemplo, dados recentes do Conselho Nacional de Justiça, que apresentam o perfil da magistratura brasileira, nós perceberemos que esse perfil da magistratura não condiz com o perfil da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira é extremamente heterogênea, quando a gente analisa o perfil da magistratura brasileira, a gente percebe que esse perfil é extremamente homogêneo. O que eu poderia dizer para você já, adiantando um pouco as reflexões que nós faremos nessa videoaula? Que a magistratura brasileira, desde a sua primeira composição, dos seus primeiros passos até a atualidade, ela ainda não conseguiu democratizar o seu acesso, né? Ela ainda é composta majoritariamente por segmentos muito específicos da sociedade, segmentos de elite, obviamente, né? Uma elite econômica, uma elite intelectual, né? Então você não vê indivíduos, por exemplo, de camadas sociais mais desfavoráveis, mais vulneráveis, ocupando com uma presença significativa essas esferas de poder. E é exatamente o estudo da história nos ajuda a entender por que o patronato jurídico forma e a partir de quais configurações esse patronato jurídico vai se instituir, vai se manter, vai se reproduzir. Esse é um tema extremamente interessante, né? E que alguns pensadores, alguns autores da antropologia jurídica, da sociologia, dedicam-se a estudar. Inclusive é um tema que fica aí para vocês de sugestão, caso queiram depois produzir um artigo, enfim, uma monografia. Acho que é um tema que vale a pena debruçar-se sobre. Pois bem, feita essa introdução, eu vou então abordar essa videoaula em 5 tópicos. 5 tópicos. A gente vai começar falando das fases de organização do judiciário, depois a gente vai falar sobre o perfil do magistrado, o perfil do ouvidor, depois a gente vai falar sobre o acesso ao judiciário, então como se tornar juiz nesse momento histórico, as restrições ao ofício da magistratura e, por fim, o perfil da prestação jurisdicional, né? Ou os contornos ao qual o ouvidor decidia, né? Concretizava uma determinada norma jurídica. Então, a minha exposição vai se dar a partir desses 5 tópicos. Começando pelo primeiro, né? As fases e seus correspondentes modelos de organização da magistratura. A primeira fase, e aí seguindo a mesma lógica da videoaula anterior, nós somos obrigados a voltar ao período das capitanias hereditárias. E aqui o que eu posso dizer para vocês? Que com essa autonomia que era dada ao donatário, o donatário também poderia organizar o judiciário da maneira que fosse conveniente para ele, ou que ele considerasse mais adequado,
desde que respeitando as regras básicas colocadas pela coroa portuguesa. E nesse contexto, a coroa ela concedia o que a gente vai chamar de um ouvidor, que é uma espécie de um especialista no ordenamento jurídico, na dinâmica processual, na organização do judiciário em Portugal, e que seria, digamos assim, um conselheiro, né? Seria ali uma pessoa que ajudaria, num aspecto mais técnico, ajudaria o donatário a estruturar um direito na sua respectiva capitania. Acabava que esse ouvidor, né, que era excedido pela coroa portuguesa, esse ouvidor acabava virando uma autoridade jurídica nesse momento. Apesar de, aí eu friso que nesse aspecto organizacional, o donatário tinha aí muita autonomia para poder organizar esse judiciário dentro da sua respectiva, da capitania de sua responsabilidade. A segunda fase também, seguindo a lógica da videoaula anterior, está ligado ao contexto do governo geral. E nesse contexto do governo geral, a gente pode dividir em duas subfases. A primeira fase, logo no iniciozinho, aí, no final da primeira metade do século XVI, quando o governo geral é implementado, a gente ainda tem uma sociedade, né, brasileira muito incipiente, com um número muito reduzido de pessoas, a gente não vai ter aí um poder judiciário estruturado. Nós teremos a figura de um ouvidor-mor. Se antes, na fase anterior das capitanias, você tinha um ouvidor, agora, nessa segunda fase, ou nessa primeira subfase da segunda fase, espero não ter ficado confuso, a gente vai ter a figura do ouvidor, né? Só que esse ouvidor agora ele ganha um adjetivo, é um ouvidor-mor. O que significa esse mor aí dentro do português de Portugal? É a autoridade máxima, né? A figura máxima, o principal representante. Então, o ouvidor-mor é a autoridade máxima, a autoridade principal. E o ouvidor-mor, ele seria a pessoa responsável por resolver os conflitos jurídicos que ocorressem aí nesse novo contexto de governo geral. Né? Ele tinha um ou outro assistente, mas você não tinha uma distribuição da função judiciária como tem hoje, né? Juiz de primeira instância, tribunais de segunda instância, tribunais superiores, cada um com a sua competência. Não, as competências eram todo desse ouvidor-mor e ele tinha alguns ajudantes para dar aí um mínimo de, enfim, de dinamicidade a essa prestação judicial. Nesse caso, essa autoridade ela tinha poderes praticamente absolutos, vai dizer o Volckmer, que a decisão que ele dava não cabia sequer um recurso, um questionamento da decisão, então acabava que ele tinha uma margem muito grande para ser arbitrário, né? Inclusive decidir contrariamente aos interesses da coroa portuguesa. Essa primeira subfase desse período de governo geral, ele vai durando até o momento em que a gente vai tendo uma sociedade que vai se complexizando, que vai chegando mais pessoas, que vai aumentando as situações de conflito. E esse modelo centralizado na mão de uma pessoa não dá mais certo. E aí a gente vai ter, assim como ocorreu com a dimensão normativa do direito, aqui a gente vai ter uma implementação literal de um judiciário nos mesmos moldes do que acontecia em Portugal. Vai dar certo? Óbvio que não vai dar certo. Você acaba, de novo, mantendo aqueles vácuos de poder, viabilizando a manutenção, a perpetuação de sistemas jurídicos paralelos, não é? Então percebam que esse modelo ele acaba não dando certo aí para a sociedade brasileira. Ele vai tentar implementar, mas a falta de uma contextualização, a falta de se levar em consideração, né, as peculiaridades da sociedade brasileira acaba impedindo que você que tenha um direito, um judiciário efetivo aí nos seus propósitos, nos seus objetivos. Tudo bem, gente? Então, a gente tem essa primeira configuração. Vocês podem se perguntar, mas professor, como que era essa organização?
Também para fins didáticos, assim como eu fiz na videoaula passada, eu vou pedir para vocês que vocês olhem o vídeo, que vocês olhem o livro do Volckmer no capítulo respectivo. Por quê? Porque lá ele vai descrevendo como funcionava o judiciário nesse momento histórico. E falar aqui na videoaula acaba ficando muito maçante o conteúdo. Mas caso vocês tenham interesse, é só procurar no livro, que lá ele faz uma descrição precisa de como funcionava o judiciário nesse momento histórico.